Gurizada, eu tava revendo um recente teaserzinho aqui de From e parei pra analisar dois personagens muito importantes que estão aparecendo ali e que tudo indica que um deles talvez nos deixe nos próximos episódios, seja o Kenny, seja a Tabitha. Agora, qual será desses dois que vai pra Terra do Pé Junto? Fica nesse vídeo que a gente vai teorizar e tentar conversar um pouquinho sobre o que tem nesse teaser aí. Vamos lá! Fala, gurizadita, e aí pessoal, tudo bueno com vocês? Aqui quem tá falando é o Ayrton e mais uma vez vamos falar de From, e dessa vez é um teaser o qual a gente já conversou no vídeo recente, tentando ver o que poderia acontecer nos próximos episódios. Entretanto, parando pra analisar, pensando, repensando, tentando imaginar o que poderia vir desses próximos episódios, talvez seja algo extremamente brutal que a gente tá aí por ver. Talvez dois dos nossos personagens, ou pelo menos um deles, pode ir sim de Vasco nesse próximo, ou no quarto episódio, e aí sim nós teríamos uma grande mudança em tudo que a gente tá pensando dessa cidade, beleza? Antes da gente reagir de novo esse teaser e teorizar ainda mais sobre ele, já peço pra vocês se inscrevam no canal, deixem um like que é muito importante, isso ajuda a gente demais na caminhada. Se puderem e se quiserem, tornem-se membro, é barato, menos de 3 pila. Faça com que a gente continue trazendo conteúdos pra vocês. Agora chega de enrolação e vem comigo. Já estamos na nossa segunda tela, senhoras e senhores, então vem comigo tentar entender o que tá acontecendo. A gente percebe, tá? Vamos com muita calma aqui nessa hora, porque nós vamos ter que teorizar com todas as manias, forças, assim, é o seguinte. A gente vê a Sofia, vulgo Homem de Amarelo, falando pra alguém: é hora do jogo. Ela está dentro da Casa Colônia ou de um galpão, não dá pra gente saber exatamente o que tá acontecendo, mas é despertando ou conversando com alguém que ela derrubou. E ela fala: é hora do jogo. Mas que jogo? O jogo de colocar uns contra os outros. Ela vai limar uma pessoa para criar uma certa discórdia entre os moradores da cidade de From. É isso que vai acontecer. Agora fica a questão: ninguém vai se dar conta que essa morte só aconteceu depois da chegada da Sofia? Provavelmente não, talvez o clima esteja tenso demais para que as pessoas percebam tudo o que está acontecendo. Logo em seguida a gente parte pro Sorriso andando no meio da cidade à noite e ele encontra alguém. Ele dá um rugido para tentar assustar, até o momento a gente não sabe quem é. Depois a gente percebe que pode se tratar do Kenny parado na frente do Dinner. Por que eu digo isso? Por causa da iluminação que tá no rosto do próprio Sorriso e depois na iluminação que a gente vai ver no rosto do Kenny. O que eu quero imaginar com tudo isso aqui? Deixa um pouquinho mais pra frente que a gente já vai falar. Aqui percebe-se, o próprio teaser ele vai trazer várias imagens, outras cositas mais, mas aqui e dá pra ver de longe um pouquinho, não dá pra perceber muito bem, mas aqui, gurizada, eu imagino que aqui seja a Sofia, a Sarah e a Sofia, aqui paradinhas. Aqui dá pra entender que é a Sarah, tá? Aqui do lado eu imagino que é a Sofia. E eu imagino também que agora o Boyd vai com um sino pra avisar todo mundo. E nesse instante a gente vai ver a Sarah conversando com a Sofia, que tem que ir pra dentro do pátio, dentro de casa e tudo mais. Ela não vai querer. Eu imagino que possa ser algo desse tipo, tá? Eu consigo imaginar as duas debatendo. Enquanto tudo isso acontece, o próprio Jade vai estar aí, vai estar vasculhando, vai estar procurando nos túneis algumas respostas. Eu fui em busca de respostas e encontrei. Isso aqui pra mim é impressionante, tá? Porque ele tendo mais respostas, significa que a cidade / o Homem de Amarelo vai cobrar ainda mais. E assim outro, ó, aqui, esse é o momento, ó, esse é o momento que eu quero dizer, o Kenny durante a noite andando na rua, no mesmo ambiente, na mesma iluminação que a gente viu o Sorriso. A minha interpretação é que o Kenny, por algum motivo, seja por uma visão, seja por uma ilusão, seja por uma mentira da própria menina, da própria Sofia, vai fazer com que o Kenny saia de madrugada na rua, talvez já descobrindo que se trata do Homem de Amarelo, porém, como consequência, o Sorriso vai estar esperando e vai limar o Kenny. Por que eu digo isso? Por causa do Sorriso, por causa da aparição do monstro mais famoso dentre todos. Os monstros, provavelmente até os atores devem ter sido trocados e a gente não percebeu por causa que são secundários.
não aparece durante o dia, normalmente ele tem uma transformação ou outra, beleza, mas o sorriso ele é simbólico, ele é uma criatura que já virou marca da série. Então a presença do Kenny na rua seria pra mim um dos maiores fatos da morte dele, principalmente pela aparição do sorriso. Ah, mas ele aparece mais na frente, mas... Cara, isso não dá pra saber quando se passa isso aqui, tá? Eu não acredito que seja no terceiro episódio. Eu acho que é bem mais pra frente. E principalmente, por que eu acho isso? Pela revolta do Boyd. Explica o porquê que o Boyd se enlouquece, por que ele se irrita, por que ele parece que tá cada vez mais indignado. E ele vai até lá, os túneis, as masmorras, lá onde estava presa a Fátima, e tenta descer o braço em cima dessas paredes para tentar descobrir o que tem do lado disso. E na minha opinião, na minha visão, quando ele quebrar uma dessas paredes, ele vai descobrir o hotel. Ou ele pelo menos vai descobrir o corredor de um hotel, um quarto de hotel, alguma coisa do tipo. Faz sentido porque a gente tem a placa, tem a piscina, só falta a porcaria do hotel, entendeu? Imagino que seja algo desse tipo aí sim. Também imagino que nós teremos a morte do Ellis, tá? É outro personagem que eu acho que já tá no momento dele partir. E isso faria com que o próprio Boyd se quebre e também a Fátima. E lembrando, a Fátima, ela viu onde os monstros fizeram sacrifício, ela viu eles se transformando em monstros, ela sabe que eles eram moradores, ela sabe praticamente de tudo. Enquanto ela deu a luz ao sorriso, ela provavelmente conseguiu ter um vislumbre total das coisas, mas como ela não consegue entender, como ela não consegue aceitar, a mente dela deve estar bloqueando, deve estar deixando ela bem complicadinha da cabeça, tá entendendo? O negócio tá difícil, ela não consegue raciocinar direito tudo o que tá acontecendo. O próprio Henry aqui, nesse desespero dele, essa insanidade, talvez ou seja memórias, ou talvez ele descubra que a Heloise pode estar viva, tá entendendo? Daqui a pouco ele descobre que a Heloise realmente tá viva, ou ache alguma coisa que indique onde ela está. Também pode acontecer, entendeu? Também pode acontecer. Isso indicaria o porquê que ele fica desse jeito. Outro detalhe, né? É aqui que você se posiciona. O Homem de Amarelo está de costas. Ele tá falando com alguém. Aqui que você se posiciona, o Homem de Amarelo está de costas. Tudo isso pode estar acontecendo novamente, ou seja, repetindo. Alguma coisa está se repetindo. O ciclo, né? A gente pode dizer que é o ciclo. Mas talvez o que o Homem de Amarelo já fez, exatamente dessa maneira, talvez o Victor já tenha visto. Talvez o Victor já tenha entendido o que aconteceu. E essa substituição, pra mim, é simbólica pelo que eu imagino que deveria ter sido a Tabitha quem deveria ter sido morta por ele, e não o Jim. Tá entendendo? Eu acho que com quem que o próprio Victor tá conversando é a Tabitha. O Homem de Amarelo está de costas e você está aqui. Posso estar bloqueando? Posso, não tem problema nenhum, mas é uma teoria. A gente está aqui para isso. A gente está fazendo esse vídeo, esse debate, esse diálogo, vocês aí nos comentários, para justamente tentar entender o que está acontecendo. Porque essa série, ela faz isso comigo. Eu não consigo dormir direito, justamente por causa da ansiedade do próximo episódio, mas também para tentar entender o que está acontecendo. Esses desenhos, para mim, papai, mamãe, isso aqui eu consigo imaginar que seja desenhos do Victor ou da Heloise, tá bom? Um dos dois, e ela tá tendo uma visão do que aconteceu. Ela tá se colocando no lugar do próprio Jim, ela tá percebendo o que aconteceu. E aí nós temos de novo, né, o próprio grito da Julie. Ela, quando vai sair de casa, o telefone toca e vai atender, e provavelmente, na minha opinião, seja o Jim passando alguma visão pra ela, ou até mesmo o Homem de Amarelo dando mais um apavoro, dizendo, ó, tu para de procurar, tu para de ir atrás de informação, né, para com essas coisas, tu tá entendendo qual é a situação. E aqui um corpo queimando é o corpo que o Homem de Amarelo, a pessoa que ele matou, né, dá pra ver ele aqui, ó, bem aqui paradinho, ó, direitinho o Homem de Amarelo, vestindo o corpo, né, e as roupas da Sofia, olhando, observando, contemplando o plano que ele fez, e as pessoas possivelmente se questionando o que aconteceu, como é que essa pessoa morreu, quem é que atacou ele, pelas feridas e machucados, daqui a pouco pode ser de faca, entendeu? Em vez de ser as garras, de ser alguma... Não, ele usa uma faca, usa uma arma, ele usa alguma coisa que faça as pessoas desconfiarem umas das outras.
Ele quer isso, ele quer trazer a discórdia, o caos, a desconfiança, uns tentando saber o que os outros estão fazendo. Tudo isso é muito importante e talvez seja esse o grande ponto que o Homem de Amarelo tá disposto a fazer. Aqui nós vemos outra coisa importante, tá? O próprio Jade, ele tá com a máquina alguma coisa tentando entender, tentando achar respostas. A gente já viu que na parede ele tinha toda uma cronologia do que estava acontecendo na cidade. Mas ele vai esbarrar em um ponto em qual ele não vai conseguir entender. Talvez a morte de um personagem importante faça com que ele se frustre ainda mais por não ter as respostas e ter esse pequeno ataque de surto aqui, né? Surtar de uma vez. Aqui nós temos a Marielle, ela tá presa. Isso aqui, na minha cabeça, ela vai ter mais ilusões com o que aconteceu lá justamente nas masmorras, onde ela, a própria Julie e também o Randall ficaram presos. Outra coisa que nós temos aqui é a Sarah sendo atacada pela cidade, ouvindo vozes, mas o Homem de Amarelo do lado dela. Uma coisa muito, mas muito capaz de acontecer é a Sarah ser morta. Também pode ser, porque ela é a única que tem influência o suficiente na cidade para tentar descobrir que o Homem de Amarelo é a própria Sophie e talvez ela seja desacreditada, as pessoas não levem fé que ela disse isso, que ela revelou isso por causa das coisas que ela fez, mas quando todo mundo se der conta, aí se inicia o massacre do Homem de Amarelo outra vez. Existe essa possibilidade e eu acho que é factual que ele vai limar muita gente, entendeu? O tempo está acabando, já disse o guri de branco para a própria Tabi. O Boyd, né, conversando, né, o que você quer de mim, e depois ele tentando cavar alguma coisa aqui, acho que é o túmulo da esposa pelo ambiente. O que eu quero dizer pra vocês, gurizada, esses episódios que estão por vir, né, e esse teaserzinho, esse trailer novo, o que ele pode nos demonstrar é basicamente que sim, nós vamos ter pelo menos uma morte importante, não é de NPC, não é de um tiozinho ali que tava na casa colônia, não. Personagem com tempo de tela, personagem do elenco principal vai morrer nessa temporada. Eu, se tivesse que apostar, eu diria que poderia ser o Kenny, ou a Christie, ou a Sarah, ou alguém assim desse nível. A Tabitha tem possibilidade? Todo mundo ali tem, mas eu não acho que a série faria isso, até por causa de que ela é um dos pontos principais pra gente poder entender e descobrir o final disso tudo. Então, se ela tivesse que morrer, seria mais pra frente e não agora. Eu acho que ela vai começar a compreender o Homem de Amarelo junto com as memórias do Victor e também junto com a Fátima. Ela é outra pessoa muito importante que agora tem informações relevantes sobre quem é o Homem de Amarelo, sobre o que eles querem ali, por que fizeram aquilo, como fizeram aquilo e talvez como anular tudo isso. O Victor, a Sarah e a Fátima, pra mim, são pessoas que vão ter informações no ato pra poder responder. A própria Julie, pra mim, é aquela que vai voltar no tempo e achar brechas as quais a gente ainda não estava sabendo. Se eu tiver certo, ou se eu pelo menos estiver, né, circundando ali uma resposta mais ou menos correta, seria um grande final de temporada. O que vocês acham? Mas é isso, senhoras e senhores, eu quero saber da opinião de vocês, deixem tudo aqui nos comentários, o que vocês acham, se vocês concordam ou não concordam, se vocês gostam, se não gostam da série From. Eu quero saber muito da opinião de vocês, porque, galera, o canal só vai conseguir trazer muito mais teorias graças a vocês. Eu preciso muito desse apoio para que a gente possa, então, entender, tentar teorizar, tentar imaginar tudo o que está por vir e talvez, quem sabe, acertar e dar, né, aquela risadinha, a dancinha da vitória, beleza? Galera, muito obrigado a cada um de vocês, não esqueçam de se inscrever no canal, de comentar, compartilhar, é muito importante. Tornem-se membros se puderem, menos de 3 pila, faz toda essa ajuda pra gente. Muito obrigado de verdade, tá bom? Galera, um forte abraço, até o próximo vídeo, valeu!